Boa tarde, a paz esteja com todos. Agora eu não vou aparecer, tem hora que apareço, tem hora que eu não apareço. Importante que a mensagem chegue. Louvado seja em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, hoje e sempre. Então, amados, hoje eu venho falando, está em Eclesiastes, capítulo 8 e 9. Que se fala, né? O autor, que é o rei Salomão, ele fala algumas coisas, a obediência ao rei, a desigualdade da vida, e tudo acontece igualmente com todos. O trabalho sem recompensa, exemplo que ilustra esta verdade. Então, Salomão, depois de falar sobre a injustiça e a perplexidade da vida, Salomão nos ensina como nos mantermos firmes em tempos difíceis. Ele começa afirmando que a sabedoria é superior a qualquer coisa que possamos ter. Um homem sábio sabe interpretar as experiências da vida, a cultura atual, as boas virtudes cristãs. Uma das recomendações de Salomão dadas é: obedeça às ordens do rei. O servo pode até estar perto, mas não seria sábio para ele desafiar o rei quando não necessário. Submissão às leis do país e de Deus é um requisito para desfrutar paz e segurança. Salomão fala do que experimentou aquele que faz o mal ao seu próximo, destrói a si mesmo. Também viu pessoas más que se afastaram muito de Deus, receberam elogios e morreram, porém, elas foram esquecidas com o tempo. Nessas tarefas diárias, tem um propósito servem como disciplina e edificação do nosso caráter. Por isso, os homens não devem tentar ser sábios aos seus próprios pensamento, entendimento, né, suas próprias opiniões, e acreditam que são capazes de entender as ações de Deus. A atitude correta diante de Deus deve ser aceitar os dons que por Ele nos dá, que Ele nos dá, e colocá-los em ação para Ele, no caso, em prol dele, né, do ministério. Querido Deus, coisas do reino. Querido Deus, preciso da tua presença para guiar a fazer o que lhe agrada, né? O que é certo. A depender totalmente de ti, Senhor, hoje e sempre. Ainda em Eclesiastes 8, Salomão diz, ninguém controla o vento como não domina o próprio espírito. Tampouco tem poder sobre o dia da sua morte, e de evitar lutas, guerras, nem mesmo malignidade ou riqueza. Escrevi aqui, mas eu não estou entendendo a minha própria letra. Entendi. Ninguém controla o vento como não domina o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte, e de evitar lutas e guerras, nem mesmo malignidade, injustiça, né, riqueza deixam impune aos seus adeptos. Tudo isso observei quando me dediquei a refletir sobre toda atividade humana
que foi realizada debaixo do sol. O destino dos perversos. Ele declara: vi além disso, debaixo do sol, que no lugar do juízo havia impiedade e no lugar de justiça havia iniquidade. Aí ele mostra que é Eclesiastes 8:10. Aqui o rei observa um cenário perturbador em que a justiça parece estar ausente e a maldade prospera. Salomão começa esta sessão enfocando sua atenção naquele, no caso, focando a sua atenção naquele que comete essa observação que comete o mal, né? Na verdade, que comete o mal. Essa observação é, infelizmente, uma realidade em muitas sociedades ao longo da história e mesmo nos dias de hoje, até mesmo nos dias de hoje. O homem sábio sabe quando falar e quando calar. Ele conhece métodos, procedimentos corretos e os segue. Ele conhece as oportunidades e aproveita. Há tempo e lugar para tudo. Ele sabe, porém, que uma das limitações humanas que mais causa ansiedade é não poder prever o que acontecerá a seguir. Não é verdade? Aí quando chega aqui em Eclesiastes 9, ele diz assim, ó: desfrute a vida com a mulher a quem você ama, e todos os dias desta vida sem sentido, que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Isso aqui é um resumo, né, um esboço com relação à exortação aqui que o rei Salomão faz no livro de Eclesiastes. Aí, nesse trecho aqui, ó, capítulo 8 de Eclesiastes 10, a desigualdade da vida. Assim também viu os ímpios serem sepultados com honra, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos, na cidade onde fizeram bem. Também isto é vaidade, como não executa logo a sentença contra uma obra má. O coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Isso é verdade. Tudo que tem na Bíblia é verdade, né? Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e a vida dele se prolongue, eu sei com certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus, mas nada correrá bem para o ímpio, e ele não prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme a Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra, justos que são tratados segundo as obras dos ímpios, e ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. A famosa injustiça, né? Digo que também isto é vaidade. Por isso, exalto a igreja. Não! Por isso, estou lendo agora ainda capítulo 8 de Eclesiastes, versículo 15. Por isso, exalto a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber, se alegrar. Por isso, acompanhará o seu trabalho nos dias de vida que Deus lhe der debaixo do sol. Quando me dediquei a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite se consegue conciliar o sono. Contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir, não entenderá. E ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso
a poderá achar. Tudo acontece com todos. Tenho refletido sobre todas essas coisas. Aqui é capítulo 9 agora, de Eclesiastes. Tenho refletido sobre todas as coisas para chegar à seguinte conclusão. Os justos e os sábios, com os seus feitos, estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifício, com o que não oferece, com o bom, com o pecador, tanto com o que faz juramentos, como com que aquele que tem medo de fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos também. O coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura, enquanto elas vivem depois aos mortos. Para aquele que está entre os vivos é a esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. E nada tem nenhuma recompensa. E não tem nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que faz debaixo do sol. Portanto, vai e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aproveite vida com a mulher que você ama. Todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol. Porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida, pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Sepultura para onde todos nós um dia iremos, né? Trabalho sem recompensa. Vi, ainda debaixo do sol, que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo e do acaso, pois ninguém sabe a sua hora. Assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira, tadinho, e como os pássaros que são pegos na armadilha. Assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando esta cai de repente sobre eles. Ah, Deus, se não fosse a tua misericórdia, né, meu Pai? Louvado seja eternamente. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu excelente. Havia uma pequena cidade onde moravam poucos homens. Um rei poderoso atacou a cidade, sitiou-a, levou contra ela grandes rampas de ataque. Nessa cidade se encontrava um homem pobre e sábio, que poderia ter livrado a cidade com sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Então, eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força, mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada e as suas palavras não sejam ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa
entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Excelência da sabedoria, assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exala mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Lendo aqui ainda Eclesiastes. Eu li um trecho de Eclesiastes 4, Excelência da Sabedoria. Provérbio 10, 12. As palavras do sábio lhe trazem favor, mas o tolo é destruído pelo que diz. As primeiras palavras de sua boca são tolice e as suas loucuras perversas. O tolo multiplica as palavras, mas o humano não sabe o que vai acontecer. Quem poderá lhe dizer o que será depois dele? O trabalho do tolo, a fadiga. A conduta prudente do sábio. Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Então, amados, essas são as instruções de sabedoria do rei Salomão. Aqui está o autor de Eclesiastes. Senhor Deus e eterno Pai, louvamos-te e agradecemos por mais uma palavra que o Senhor me deu, Pai, para ministrar, para ler aqui. Eita. Ok.